Fala traders, aqui é o Thiago Santos, eu tô aqui para mais um vídeo no canal. Galera, eu quero trazer conceitos que eu utilizo no meu operacional, ali dentro da minha comunidade na TestX Trader, dentro do Discord. Quero trazer para vocês um trade que a gente fez ali no NZD-USD e esse trade foi no dia 15 de novembro, se não me engano. Eu vou mostrar para vocês aqui dentro da comunidade o print, qual foi a narrativa, como que a gente chegou naquela possibilidade de pegar aquele trade. E eu vou passar para vocês agora. Vamos para a nossa tela sem enrolação nenhuma, certo? Esse aqui é o NZD-USD. Eu já vou mostrar dentro da comunidade como que estava, qual que foi a nossa leitura ali. Mas antes, a gente já vinha fazendo alguns trades, né, dentro do NZD. A gente pegou esse trade aqui, passou dentro da comunidade também, né, depois de uma captura de liquidez, foi buscar. Até achei que nesse ponto aqui o trade poderia desenrolar, que o mercado voltasse a subir, mas não foi o que aconteceu e deu o gatilho certinho, ó, topo fundo, quebrou estruturas, ó, topo fundo, quebra a estrutura aqui, pullback dentro da região, o alvo estava ali, deu um risco retorno bem legal. E o detalhe dessa operação que eu vou mostrar para vocês agora, que foi essa aqui, o mercado todinho na baixa. A gente já tinha passado algumas outras oportunidades aqui para captura, não foi buscar a nossa região, já deu desenvolvimento, ou seja, a gente já estava certo com o que o mercado estava querendo, né? E ele estava numa tendência muito forte de baixa, muito forte de baixa. Aqui a gente passou uma possibilidade nessa região, né? Caso ele venha fazer um alinhamento de fluxo, mas não foi o que aconteceu. E ele estava numa tendência muito forte de baixa. Então ficou fácil de entender que a gente tinha que operar a favor do flow, né? A favor da tendência macro. Vou mostrar aqui para vocês na minha tela, lá no Discord. Aqui, ó, temos aqui a data aqui em cima, dia 15 de novembro de 2024, às 9h08 da manhã. Foi a hora que eu passei essas análises aqui. A gente estava na comunidade GBP-NZD, também deu um trade maravilhoso. NZD-USD, tá aqui, ó, o print. Esse aqui é o print que a gente passou às 9h08 da manhã, no dia 15 de novembro, né? Vou passar aqui toda a narrativa, o que eu vi aqui nele. Ele está no 15 minutos, porém algumas coisas a gente marcou lá no 1 hora, nos 60 minutos. Então vamos primeiro para os 60 minutos. A gente já viu que a tendência macro é queda, né? A gente viu que a tendência macro aqui é queda. Então a gente teria que estar trabalhando a favor do flow. É lógico que o mercado poderia ir buscar mais em cima, poderia vir buscar aqui um order block aqui no topo, poderia vir capturar essa liquidez aqui, né? Mas a gente tinha um ponto interessante aqui para a gente ficar analisando. Se caso desse gatilho, a gente poderia sim pegar esse trade aí. O que a gente fez aqui? Primeira coisa, a gente marcou esse order block. Foi o order block que teve essa captura aqui de liquidez, certo? Ele foi um buy to sell, o mercado está em baixa e de repente ele vai lá, uma alta, um buy to sell, né, para continuidade. Então ele fez uma captura, até buscou aqui uma outro order blockzinho bem interessante, ó, ele veio aqui, né? Então eu marquei esse order block como referência de um ponto de interesse. Também marquei aqui o Fair Value Gap. Para quem não sabe o que é Fair Value Gap, tem vídeos aí no canal, um imbalance, ou seja, esse order block é um buy, né, to sell, que deu uma quebra muito forte aqui, onde deu continuidade no BOS, um break of structure, que é a quebra de estrutura de continuidade. E também a partir desse order block que ele fez a captura de liquidez, o mercado deixou essa imbalance, né? Ou seja, um mercado com ineficiência, querendo dizer o quê? Que a pressão foi tamanha, foi grande, que ele saiu deixando rastros, ou seja, ficou o Fair Value Gap, esse gap aqui no candle que a gente marcou. Outra coisa que o mercado foi nos deixando após order block, Fair Value Gap, ineficiências, né? Quebra de estrutura, né? Ele começou a deixar aqui a liquidez interna. Porém, o que eu vi aqui? Eu observei o seguinte,
que essa liquidez interna ela estava um pouco baixa, porque os 50% nós marcamos uma fibra daqui até o fundo, e aqui nós encontramos o nosso ponto de 61,70 e 79, região de OTE, ou seja, de OTE, e os 50% estava aqui. Eu acreditava que esse 50% poderia dar uma enroscada, por isso que eu marquei, desenhei aqui para a galera. Falei, olha, nós temos um topinho aqui, nós temos um outro topinho aqui e o mercado estava aqui. Eu acredito que ele vai dar uma enroscada nos 50% para depois ele buscar a nossa região. Chegando na nossa região, o que nós queremos? Após a captura de liquidez, nós queremos que ele chegue na região fazendo um topo, né, um fundo, renova a máxima. Na hora que ele renovar a máxima, ele quebra a estrutura, mostrando uma intenção muito boa aqui e volte para um pullback nos 50% ou mais para a gente pegar essa venda. Então a gente deixou todo o esquema mapeado. Isso aqui numa hora, nós fomos por 15 minutos para observar algumas coisas também, né, dentro de 15 minutos, que na verdade é o time que eu mais gosto de estar utilizando, e gatilhos eu gosto dos 5 minutos, né? Uma hora para a gente marcar alguma marcação interessante e tudo mais. E a gente observou esses detalhes aqui dentro, né? Isso aqui era 9 e 8 na hora que a gente colocou lá na comunidade. Por que esse order block estaria válido? Porque ele é um order block que capturou a última liquidez e ele fez a partir dele fez a quebra da estrutura, né? Então assim, ele estava muito válido. Agora o que eu precisava? Uma liquidez para trazer qualidade. Essa liquidez com mais níveis, né? Porque aqui tá assim, ó, tem um topo, tem outro topo, tem outro topo, ou seja, tá uma liquidez caindo, aí capturou aqui uma metade, aí tinha um outro topo, então tava assim uma liquidez quebrada. A melhor liquidez é aquela que deixa topos ou fundos nivelados. Essa aqui é a melhor liquidez, né, para poder fazer uma entrada como essa. Então a gente buscava isso, que essa liquidez acontecesse. Vamos ver como que o mercado desenrolou. E detalhe, aqui dentro da comunidade, nós nesse dia não passamos só essa análise. Olha aqui, vamos ver aqui, ó, dia 15 de novembro, começou aqui, ó. Nós passamos no SHA USD, nós passamos na SHAG USD, que é a prata, Euro USD, GBP USD, USD CHF, Euro AUD, Euro AUD em 15 minutos e em 5 minutos, USD JPY, GBP NZD, NZD USD, que é esse trade, SHA USD, já foi para o dia 18. Quantas análises só no Forex, galera? Isso aqui só no Forex. E nós temos a pasta Forex, índices globais, B3, cripto, commodities. Então, assim, se você deseja fazer parte, tá aí o QR Code na tela aí, vamos para o andamento aqui da nossa análise. Dentro do nosso ambiente de prática, dentro da comunidade, então a gente fala, e todas as aulas, todas as salas que nós operamos ao vivo fica gravadas e fica dentro da comunidade, então o pessoal pode reassistir. Olha aqui, nós vamos pôr o mercado para andar. Nessa hora que o mercado começou a cair, eu pensei, pronto, não vai lá, tá com um cara que pode despencar sem a gente, né? Pode acontecer, mas observe que, olha lá o que ele foi fazer. Ele foi fazer uma liquidez, não ficou uma liquidez tão top das galáxias, mas repare que a gente estava desenhando que essa liquidez poderia ser aqui no nível mais ou menos 50, que assim, ela ficou aqui entre os 50, próximo ao 61, né? Trouxe uma liquidez, não foi tão legal ainda, não achei tão boa, porque como eu disse, eu gosto quando os topos estão nivelados. Aqui os topos estão assim, mais ou menos nivelados, tal, mas estava melhor do que estava aqui antes, né? Então a liquidez foi bem interessante aí. Nessa hora aqui ele subiu, começou a capturar a liquidez que ele mesmo criou, fazendo topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Nessa hora eu estou no 15 minutos, aí eu fui lá para os 5 minutos. Para observar, e aí eu logicamente vou trazendo para cá, ó, a nossa análise para mim saber onde que o mercado está, né? E eu espero um alinhamento do fluxo. Um alinhamento do fluxo aqui, ó. Então aqui ele já fez uma quebrinha, ó. Ele fez aqui um topo, fundo, topo, quebrou, mas só que ele voltou a trabalhar aqui mais na alta. Fundo de novo, topo,
Então nós temos que ver essa quebra aqui, ó, acontecendo aqui. Se ele quebrar aqui, e a gente pode fazer um trade aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ele renova a máxima. Ótimo, melhor ainda. E aí aqui é o seguinte, a gente vai levar em consideração, deixa eu ir para um minuto aqui, para ver se o minuto não quer ir para um minuto, mas tranquilo, não tem problema. Aqui ele quebra a estrutura. No minuto a gente vai enxergar isso aqui melhor. Não sei porque que o TradingView não quis, mas aqui observe aqui, ó, tem uma nova liquidez. Ele deixou uma nova liquidez, né? Aqui bem em cima do bloco, fez topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, quebrando com muita intencionalidade. Olha essa quebra, fez um choquezinho aqui, e aqui agora nós buscamos nos 50% uma possível entrada. Aqui nesse ponto aqui a gente coloca a nossa FIBO aqui mais ou menos na casa dos 50%, porque o stop estaria ligeiramente acima, certo? Tá dando ali 100 pontos, 95 pontos mais ou menos. Vamos deixar isso de jeito. E agora vamos observar como que foi. Lá ele capturou nossa entrada e ele veio com muita pressão. Vou colocar no 15 minutos para a gente observar o andamento do trade do mesmo jeito que a gente desenhou. Aqui nós desenhamos o quê? Que ele tinha que fazer uma liquidez e lá nessa região alinhar, colocamos até a FIBO aqui, né? Buscar aqui na faixa dos 50%, e ele fez exatamente. E aí o mercado é só esperar. O alvo, o stop estava ligeiramente acima, 95 pontos. O alvo nosso aqui, ele é aqui nesse fundo. Nesse fundo aqui, ó. Ah, Thiago, mas tem uma liquidez aqui. Então, mas aqui nós temos uma liquidez muito maior. Ela não estava tão legal aqui no meu modo de pensar, mas aqui nós tínhamos um fundo duplo. Ou seja, o flow é de baixa, né? Então, a tendência é que ele fosse até mais do que a liquidez. Porém, a gente não tem 100% de certeza de nada. Então, a gente colocou um alvo ali. Aqui, nesse exato momento, a gente colocou um alvo de 8 para 1, mais ou menos, 95 pontos de stop e com um take de 783 pontos, 780 pontos, e ele foi lá exatamente e pagou o movimento. Esse trade aqui, a gente começou ele às 11h15 da noite, né, e foi finalizar aqui no outro dia. Começou aqui no dia 19, às 11h15 da noite, foi finalizar lá no dia 21, às 11h15 da noite. Incrível, né? No mesmo horário, né? Começou no dia 19, uma terça-feira, e finalizou ele lá na quinta-feira. Então, esse aqui é um trade que a gente fez, passou dentro da comunidade. Tem até o antes e depois dele lá, né? Dentro da comunidade, mas eu mostrei o print para vocês aí da análise, no dia que passou a análise. Ou seja, o que aconteceu aqui? A gente passou essa análise no dia 15, ok? Que tinha que acontecer toda essa narrativa, tudo que a gente mapeou, e o trade foi só no dia 19, ou seja, 4 dias depois que a análise foi passada, aconteceu o trade, o gatilho de entrada. Então eu fico vendo pessoas que querem operar no mercado financeiro e querem entrar numa sala numa comunidade como a minha e falam assim: quantos trades nós vamos fazer hoje? Né? Então, quantos trades vamos fazer hoje? Quais nós ativos? Quantos cliques nós vamos dar? Daí, quando eu falo que trade não é clicar e sim analisar, o pessoal às vezes fica achando assim: é porque tá com medo de passar a análise. Não é porque nós fazemos análises estruturadas, onde a gente vai pegar com risco baixo e com alto poder de ganho. Que, galera, eu já cansei de falar, se você tiver 40% de acerto utilizando nossa técnica, e você vai ser super lucrativo. Logicamente que se você seguir 100%, às vezes você não vai acertar só 40%, não. Você vai acertar muito mais. Mas a gente fala porque para não dar aquela arzinho de esperança para pessoas que vai achar que vai pegar 10 trades no dia, né? Então aqui eu fiquei 4 dias para esperar esse trade. Foi no dia 15 que a gente mapeou, no dia 19 fez a entrada e 2 dias depois, no dia 21, foi a saída. Então, só que olha o risco que eu tive.
Olha o risco. Aqui a gente arriscou 95 pontos. Vamos arredondar 100 pontos. Se eu estou arriscando aqui $10, 10 USD, certo? E aqui eu peguei um risco de quase 9 para 1. Vamos pôr 8 para 1. Então aqui meu alvo seria $80 USD. Se eu estou arriscando aqui perder $100, eu estava buscando $800, certo? Então esse é o poder de quem faz da forma correta e quem tem trades estruturados. Eu tenho sempre mostrado para vocês aqui análises estruturadas, pensadas e encontrando o melhor ponto de interesse, o melhor ponto aonde o player, os grandes bancos, as grandes instituições, quase que não sai, né? Vai montar seus acampamentos, ou é ali que eles vão defender, é ali que eles vão. Então, assim, a gente tem analisado muito o gráfico. E depois disso, o mercado, né, do NZD foi só despencando, né? A gente pegou esse trade aqui, ele caiu um pouco mais, pagou ali mais ou menos uns 10 para 1, né? Quase 10 para 1 que ele pagou aqui, ó. E aí foi só queda aqui, depois ele foi buscando, ó. Aqui tá pagaria mais de 11, quase 12 para 1, se tivesse ido aqui nesse fundo. Então, assim, o NZD é um ativo muito bacana para quem quer começar ali no mercado, porque ele é um ativo barato, é um ativo que você pode operar ele e os ganhos é muito bom e o risco é bem baixo, desde que você siga a técnica certa, que você siga toda a narrativa, que você siga tudo aquilo que você propôs a fazer, beleza? Então esse trade aqui, queria mostrar para vocês. Thiago, ele é um trade de novembro, por que só agora tá mostrando? Galera, eu fiquei uns dias sem poder gravar, não tava gravando, né? Vocês perceberam que o canal não tinha, ficou acho que mais de mês sem vídeo. Então agora eu tô mostrando para vocês aí, mas aqui, ó, para você ter uma noção, dentro da minha comunidade, na pasta aqui antes e depois, olha quantas entradas de antes e depois. Aqui, por exemplo, ó, GER40, peguei aleatoriamente aqui, mostrando liquidez, captura, olha lá, o antes e o depois, foi exatamente o nosso ponto. Aqui, ó, XAUSD, tudo aleatoriamente também aqui. Então, olha a quantidade de antes e depois que a gente tem aqui, que eu poderia fazer vídeos para falar e mostrar para vocês de todas essas análises. Então, assim, a gente nem consegue fazer esse tanto de vídeo que não tem tempo, né? Então, mas para você ver aqui, ó, olha a quantidade, ó, vou rodando para cima, quantidade, nem tá carregando. Então, isso aqui são trades que a gente passa dentro da nossa comunidade, aqui, por exemplo, EuroGBP, e aqui é o resultado, certo? Então a gente vai fazendo isso todos os dias, ó. WTI, que é o petróleo, olha aqui essa análise aqui, capturando a liquidez, alinhando, e olha lá. Aliás, eu mostrei primeiro o resultado, né? Olha aqui a análise e olha aqui o resultado, né, no petróleo. Então todos os dias a gente faz análise e todos os dias temos antes e depois para mostrar, né? Todos os dias, só que nem todos a gente consegue fazer vídeo, né? Se a gente pudesse fazer vídeo de todos, seria muito, muito, muito bom, tá? Beleza, galera? Tamo junto, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos que vamos, bora pro player.